Boa tarde, quartos anos. Hoje nós vamos estudar e ler sobre os mitos, tá? Mais especificamente sobre as estrelas nos olhos dos meninos. O mito é um tipo de texto que eles foram criados por algum determinado tipo de grupo. No caso aqui, foi como um povo indígena acreditou que surgiram as estrelas no céu. Então, tem mitos de diversos assuntos possíveis, tá? E os mitos, nós não temos saber de como foi a origem, os autores que escreveram, porque os mitos são histórias contadas, ou seja, passadas de pai para filho, ou de grupos que vivem juntos, tá? E normalmente nos mitos eles mostram, eles querem nos exemplificar, dar exemplos de como surgiram, por exemplo, um povo, como que surgiu a Terra, de como que surgiram os fenômenos da natureza. Tá? É isso que a gente vai conseguir observar aqui nesse mito de um povo indígena chamado Bororó, lá do Mato Grosso. É bom que vocês observem bem as páginas dos livros para vocês compreenderem melhor a história. Então, vamos lá? As estrelas nos olhos dos meninos. Naquele tempo, a noite era completamente escura. Nenhuma estrela brilhava no firmamento. Não havia estrelas. Na aldeia indígena, fogueiras eram acesas logo que escurecia e as famílias se reuniam em torno delas para se esquentar do frio da noite, comer e conversar. As mulheres assavam pedaços de pirarucus e tucunarés pescados no dia e cozinhavam nas cinzas ovos de tartaruga que recolhiam dos ninhos na areia das margens dos rios. Os homens falavam da guerra e contavam vantagem. No entorno da aldeia era a escuridão e o mistério. O que vinha de lá era o pio da coruja, o miado da onça e o canto do jurutaí. Numa noite, quando foram preparar as comidas, as mulheres descobriram que os ovos de tartaruga que tinham colhido haviam desaparecido. E noutra noite a história se repetiu. Os ovos tinham sido roubados. Algumas noites depois o roubo aconteceu de novo, e as mulheres resolveram tirar a limpo esses sumiços estranhos. Escondidas atrás de uns arbustos, elas observaram os meninos roubarem os ovos e saírem sorrateiramente para o mato. Foram no encalço deles e viram quando se enfiaram na floresta, e numa clareira prepararam fogo para assar os ovos roubados. Eles queriam comê-los, sem ter que dividir com os outros. As mulheres começaram a gritar, e os meninos, surpreendidos, correram, e as mulheres correram atrás. Proferiam ameaças e prometiam castigos severos. Para escapar das punições, os meninos pediram a Beija-Flor que amarrasse um cipó no céu. O Beija-Flor atendeu ao pedido e eles começaram a subir, e já estavam bem no alto quando as mulheres chegaram ao local da fuga para o firmamento. Elas não tiveram dúvida, subiram atrás deles. Para não serem alcançados pelas mulheres, os meninos cortaram o cipó logo abaixo deles, e as mulheres se precipitaram lá de cima. No chão, antes que se esborrachassem, foram transformadas em animais da floresta. E os meninos, por sua vez, ficaram presos no céu sem ter como descer. Desde então, eles olham a terra lá do céu. No escuro da noite, brilham para sempre os olhos arregalados dos meninos. E foi assim que a noite acabou se enchendo de estrelas. São os olhos dos meninos. Reginaldo Prandi, ilustração de Pedro Rafael, Contos e Lendas da Amazônia. São Paulo, Companhia das Letras, 2011. Então, aqui nós temos o autor, né, que escreveu esse conto, essa lenda, né, indígena, e as ilustrações são do Pedro Rafael. Esse conto, essa lenda foi tirada do livro Contos e Lendas da Amazônia. Vamos lá continuar? Aqui embaixo nós temos um quadro de tantas palavras para conhecer o vocabulário. Substitua, ou seja, troque a palavra destacada por outra, sem mudar o sentido da frase. Ou seja, nós vamos localizar, vocês podem localizar em um dicionário um sinônimo para essa palavra aqui, ó. Nenhuma estrela brilhava no firmamento. O que significa esse firmamento que foi mencionado lá no texto? Firmamento é a mesma coisa que céu. Então, olha só como vai ficar essa frase. Nenhuma estrela brilhava no céu, que é o início lá da nossa história para descrever a paisagem, né, o lugar onde que eles viviam. Página 64 agora. Para compreender o texto, um pouco de conversa. Exercício 1. Esse exercício vocês podem registrar as respostas no caderno, tudo bem? Converse com os colegas. Na letra A, explica o significado do título As Estrelas nos Olhos dos Meninos. Bom, deu para vocês perceberem, né, com o desfecho da história,
que as estrelas, elas são os olhos arregalados dos meninos, né? Que quando aconteceu o fato que eles estavam fugindo das Índias, eles pediram ajuda pro Beija-Flor, né? A lançar um cipó, eles foram subindo para o céu e para que elas não os alcançassem, eles cortaram o cipó e acabaram ficando presos, né? Então, quando eles olhavam para a terra lá do céu, os olhos deles brilhavam à noite como as estrelas. Letra B. O que aconteceria com os meninos se as mulheres os alcançassem? Bom, no decorrer do texto, as mulheres, né, elas ameaçaram, né, castigá-los severamente pelo fato deles terem roubado os ovos de tartaruga. Então, eles iam ser punidos, caso elas os alcançassem. E o que os meninos fizeram? Bom, o motivo delas terem corrido atrás deles, né, perseguido, foi porque eles roubaram os ovos da tartaruga, que era um serviço de quem ter feito isso? As mulheres, né? Elas tinham colhido esses ovos. Na letra D, por que eles fizeram isso? Porque eles queriam comer. E também, lá no texto menciona, na página 62, que eles não queriam dividir esses ovos. Na letra E, você pode registrar no seu caderno, porque está perguntando o quê? Você conhece outro mito que explique o surgimento de um elemento da natureza? Bom, vocês podem pesquisar e registrar no caderno, depois mandar por foto para o seu professor. Algum mito, alguma história indígena, alguma lenda que explique como aquele determinado povo acreditava que surgiu o mundo, ou algum animal, né, algum fato que acontece na natureza. Aqui nesse quadro, no Compreensão, vai estar explicando um pouquinho melhor para nós sobre o gênero textual mito. O mito é uma narrativa, uma história contada, que procura explicar os acontecimentos da vida, os fatos históricos e o surgimento dos seres e das coisas. A ação e a reação das personagens produzem os acontecimentos, que mantém entre si uma relação de causa e consequência. Então, a gente pode lembrar disso, dessa relação de causa e da consequência, o que aconteceu com os índios. Eles roubaram os ovos de tartaruga, daquela aldeia, porque eles não queriam dividir. Então, a consequência, o que eles sofreram por conta disso? Eles fugiram das Índias, né? E aí eles acabaram ficando presos no céu, no cipó, por conta que eles cortaram a corda do cipó e deixaram as Índias caírem por conta do medo, né? Que eles provavelmente iriam ser punidos pelo ato do roubo. No exercício 2, vamos lá então. Aqui os bororós explicam o surgimento das estrelas por meio do quê? De conhecimentos científicos? Eles eram cientistas em laboratório, pesquisavam o céu? Não, né? Era a forma como eles acreditavam, ou seja, fazia parte das crenças do povo deles. No exercício 3, nós temos que numerar, colocar em ordem os acontecimentos da história, né? O início, né? O início da história, a descrição dela, depois o enredo, né? O meio, o problema que acontece, depois o desfecho, que é o final. Então, aqui a professora já vai fazer a leitura na ordem certa, já corrigindo. Então, o primeiro fato foi nesse terceiro quadradinho. Numa noite, os ovos de tartaruga desapareceram. O 2, o roubo dos ovos continuou por mais noites. 3, as mulheres viram os meninos roubarem os ovos. O 4, as mulheres começaram a gritar e os meninos começaram a correr. 5, as mulheres foram atrás deles. 6, os meninos pediram ajuda ao beija-flor e subiram ao céu por um cipó. E o 7, os meninos cortaram o cipó e ficaram presos no céu sem ter como descer. Vamos lá para a página 65. Página 65, exercício 4. Releia. No entorno da aldeia era a escuridão e o mistério. O que vinha de lá era o pio da coruja, o miado da onça, o canto do jurutaí. Duas palavras nesse trecho justificam a criação do mito, ou seja, elas informam do porquê que os índios acreditavam de como que surgiu as estrelas no céu para eles. Quais são essas palavras que justificam, que nos explicam o porquê da criação desse mito? Então, as palavras são escuridão e mistério. Então, como os índios viviam aquela situação de viverem na escuridão da noite, um mistério, ou seja, tudo escuro, eles acreditaram que as estrelas surgiram dessa forma. No exercício 5, leia esta frase, observando as ações nela descritas.
A frase é a seguinte: os meninos fugiram, subindo por um cipó em direção ao céu. Na letra A, qual é a causa dessas ações? Por que eles fugiram, subindo para o céu, através de um cipó? A resposta é por causa do roubo dos ovos de tartaruga. Na letra B, qual é a consequência dessas ações? O que aconteceu com eles? Qual foi o resultado dessa ação deles, de terem subido ao céu por um cipó? Então, o que aconteceu? Os meninos ficaram para sempre no céu preso e os seus olhos viraram estrelas, porque aquele movimento que eles fizeram de fugir das Índias através de um cipó, né, que o beija-flor os ajudou a subir para o céu, eles, com medo de serem punidos, eles cortaram o cipó para as Índias não os capturarem. Então, qual que foi a consequência, né? O efeito deles terem cortado? Eles ficaram presos no céu e os olhos deles à noite brilhavam como estrelas. De olho na linguagem. Exercício 6. Neste trecho, o que significa a expressão tirar a limpo? Marque a resposta correta. Algumas noites depois, o roubo aconteceu de novo, e as mulheres resolveram tirar a limpo esses sumiços estranhos. Ou seja, o que significa tirar a limpo nessa frase? Elas quiseram esclarecer, saber o porquê que estava acontecendo aquele fato, tá? Elas não queriam limpar e nem retirar alguma coisa. Elas queriam esclarecer. Queriam entender o porquê, tirar a limpo, porquê que o roubo estava acontecendo. No exercício 7, nós temos que circular a palavra que tem sentido semelhante ou sentido igual, tá? Ao da palavra destacada, que é a palavra sorrateiramente. Então, quando nós fazemos a leitura desse trecho aqui, ó, escondidas atrás de uns arbustos, elas observaram os meninos roubarem os ovos e saírem sorrateiramente para o mato. Então, quando aqui fala que os meninos saíram sorrateiramente, significa dar o mesmo sentido do ato das Índias, que elas estavam escondidas. E os meninos, para não serem percebidos, saíram sorrateiramente. Então, escondida tem o mesmo significado que sorrateiramente. Depois aqui nós temos uma pergunta. Por que as personagens agiram assim? Porque elas descobriram que os meninos, elas queriam saber o porquê os meninos faziam algo errado, né? E aí dá-se a entender que elas eram as mães. Então, para certificarem do que os meninos faziam, elas se esconderam atrás dos arbustos. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais e conhecido um pouquinho mais sobre os mitos. Uma boa aula para vocês e uma boa sorte nas tarefas.